maioria das pessoas teme uma coisa: envelhecer. Não pelo número em si, mas pelo que acreditam que ele significa. A mente começa a sussurrar pensamentos desconfortáveis. O tempo está acabando. Oportunidades se foram. Pessoas mais jovens estão avançando enquanto eu estou sendo deixado para trás. E o mundo reforça esse medo constantemente. A sociedade glorifica a juventude. Celebra a velocidade, a ambição e a conquista sem fim. A mensagem é clara. Se você não é mais jovem, a melhor parte da vida já deve ter ficado para trás. Mas o Buda viu algo muito diferente. Ele ensinou que o envelhecimento não é o colapso da vida. É o momento em que a vida finalmente começa a revelar suas verdades mais profundas. Na verdade, muitas das ilusões que dominam a primeira metade da vida só começam a desaparecer quando uma pessoa envelhece. O estranho paradoxo é este. As coisas que as pessoas mais temem no envelhecimento são frequentemente as mesmas coisas que levam à clareza, liberdade e paz interior. A maioria das pessoas passa seus anos mais jovens buscando aprovação, controle e ambição sem fim. Mas essas buscas frequentemente deixam a mente inquieta e insatisfeita. Somente mais tarde uma pessoa começa a ver o que realmente importa. E quando essa percepção chega, a vida começa a fazer sentido de uma forma que nunca fez antes. Neste vídeo, vamos explorar 5 poderosas verdades budistas sobre o envelhecimento. Verdades que podem mudar completamente a maneira como você vê o envelhecimento, o tempo e o estágio da vida em que você está agora. Se você já sentiu que a vida está passando muito rápido, se você já se perguntou se está ficando para trás ou se questionou silenciosamente para que servem realmente os últimos anos da vida, então essas 5 verdades podem mudar completamente sua perspectiva. Sabedoria budista, mindfulness e insights mais profundos sobre a mente ajudam você a ver a vida com mais clareza e a viver com maior paz e compreensão. Agora, vamos começar com a primeira verdade sobre o envelhecimento que a maioria das pessoas só reconhece depois de muitos anos de vida. 1. Porque a vida finalmente começa a fazer sentido à medida que você envelhece. Quando as pessoas são jovens, a vida frequentemente parece uma corrida. Desde cedo, a sociedade nos ensina silenciosamente que a vida é sobre avançar mais rápido do que todos os outros. Somos instruídos a estudar mais, trabalhar mais, alcançar mais e provar nosso valor. O mundo ao nosso redor envia constantemente a mensagem de que sucesso significa subir mais alto, ganhar mais e obter reconhecimento. Por causa disso, a mente jovem se torna muito ocupada. Ela compara constantemente. Mede o progresso em relação aos outros. Alguém compra uma casa e de repente você se sente para trás. Alguém alcança o sucesso mais cedo e a mente começa a se preocupar que você não está se movendo rápido o suficiente. Muitas pessoas passam anos acreditando que a felicidade está esperando em algum lugar no futuro. Elas imaginam que se apenas alcançarem o próximo marco, tudo finalmente se sentirá completo. Se ganharem dinheiro suficiente, se obtiverem respeito suficiente, se alcançarem sucesso suficiente, então a vida se sentirá resolvida. Mas algo interessante acontece com o passar dos anos. O tempo começa a revelar padrões que são difíceis de ver quando você é mais jovem. Depois de décadas de vida, muitas pessoas começam a notar que as coisas que perseguiam tão intensamente não proporcionaram a felicidade duradoura que esperavam. Uma promoção que antes parecia o objetivo final rapidamente se torna normal. A emoção desaparece. A nova posição logo se torna outra rotina. O mesmo acontece com muitas outras conquistas. A casa maior, o reconhecimento, o status que antes pareciam tão importantes perdem lentamente seu poder de excitar a mente. Essa percepção pode ser surpreendente no início. Por muitos anos, as pessoas acreditaram que essas coisas trariam profunda satisfação. Mas com o tempo, elas começam a ver que o prazer que trazem é temporário. Ele surge por um momento e depois desaparece silenciosamente. O Buda falou sobre isso muito claramente. Ele ensinou que grande parte do sofrimento humano vem de perseguir experiências temporárias, acreditando que elas proporcionarão realização permanente. A mente vê algo atraente e imediatamente imagina que possuí-lo criará felicidade duradoura. Mas quando a mente finalmente obtém essa coisa, ela logo descobre que o sentimento desaparece. Então a mente passa para o próximo desejo e o ciclo continua. A juventude frequentemente esconde esse padrão porque tudo ainda parece novo e emocionante. A mente acredita que o próximo objetivo finalmente será aquele que completará tudo. Mas o envelhecimento revela lentamente a verdade. Com experiência suficiente,
As pessoas começam a ver que a busca incessante por recompensas externas não leva a paz duradoura. Ela apenas cria outra cadeia de desejos. Quando essa compreensão começa a aparecer, algo importante muda dentro da mente. A definição de uma vida significativa começa a mudar. Em vez de perseguir ambições sem fim, as pessoas começam a valorizar a simplicidade. Em vez de competir constantemente com os outros, elas começam a apreciar momentos tranquilos que antes eram ignorados. Uma manhã tranquila se torna significativa. Sentar-se em silêncio com uma xícara de chá se torna valioso. Uma conversa genuína com alguém que o entende se torna mais gratificante do que o elogio público. Esses momentos podem parecer pequenos, mas carregam uma profundidade que a ambição constante raramente proporciona. O Buda frequentemente encorajava as pessoas a observar suas próprias mentes cuidadosamente. Ele ensinou que a verdadeira compreensão não vem da teoria. Ela vem de observar como a mente se comporta ao longo do tempo. Quando você observa sua vida honestamente, começa a ver que a mente passou anos buscando emoção e evitando a quietude. Mas a quietude é onde a compreensão começa. A idade avançada frequentemente cria espaço para essa observação. As responsabilidades podem mudar. A urgência de provar seu valor ao mundo pode desaparecer lentamente. A mente não sente mais a mesma pressão para competir com todos ao seu redor. Isso cria uma oportunidade que as pessoas mais jovens raramente têm. A oportunidade de desacelerar e olhar a vida com mais cuidado. Muitos indivíduos mais velhos começam a refletir sobre suas experiências passadas. Eles veem momentos em que se preocuparam desnecessariamente. Eles se lembram de situações em que sacrificaram a paz de espírito por coisas que não importavam verdadeiramente. Essas reflexões não têm a intenção de criar arrependimento. Elas criam clareza. Elas permitem que a mente reconheça quais buscas foram significativas e quais foram distrações. O Buda ensinou que a sabedoria cresce quando a mente vê a realidade claramente. E o envelhecimento frequentemente proporciona as condições perfeitas para que essa clareza apareça. Com a experiência, as pessoas começam a reconhecer que a vida nunca foi feita para ser uma corrida sem fim. A própria corrida era em grande parte uma ilusão criada pela comparação. Quando você para de se comparar com os outros, algo surpreendente acontece. A pressão começa a desaparecer. Você não sente mais que precisa acompanhar todos ao seu redor. Você começa a entender que cada vida segue seu próprio caminho, seu próprio tempo e suas próprias circunstâncias. O que antes parecia estar ficando para trás pode realmente se tornar uma forma de liberdade sem a pressão constante de competir. A mente começa a se acalmar. E quando a mente se acalma, torna-se mais fácil notar o que realmente traz paz. Você começa a valorizar o tempo com mais cuidado. Você se torna mais seletivo sobre onde coloca sua energia. Em vez de preencher cada momento com atividade, você começa a apreciar a quietude. O Buda frequentemente enfatizava que uma mente pacífica é muito mais valiosa do que o sucesso externo. Conquistas externas podem mudar ou desaparecer, mas uma mente calma e clara permanece com você onde quer que você vá. Muitas pessoas só descobrem essa verdade depois de anos perseguindo outras coisas. E é por isso que o envelhecimento pode trazer um presente oculto. Ele lhe dá a perspectiva que a juventude frequentemente carece. Ele permite que você veja a vida de uma visão mais ampla. Você começa a reconhecer que muitas lutas foram criadas pela própria mente. A necessidade constante de provar algo, de ganhar algo, de obter reconhecimento dos outros. Quando essas pressões começam a desaparecer, a vida se torna mais leve. Você pode não se mover tão rapidamente quanto antes. Suas prioridades podem mudar. Suas ambições podem suavizar. Mas algo mais profundo começa a crescer. Compreensão. Você começa a ver que a felicidade nunca esteve esperando na linha de chegada da corrida. Ela sempre esteve disponível no momento presente. A respiração calma, a luz tranquila da manhã, a simples consciência de estar vivo, a vida finalmente começa a fazer sentido. Não porque tudo se tornou perfeito, mas porque a mente parou de perseguir ilusões. E quando a mente para de perseguir ilusões, ela começa a descobrir algo muito mais valioso: paz. 2. A dura verdade sobre a mudança que a idade revela. Uma das verdades mais profundas que o Buda ensinou é que tudo na existência está em constante mudança. Nada permanece fixo. Nada permanece o mesmo para sempre. No entanto, quando as pessoas são jovens, essa verdade é muito fácil de ignorar. A juventude naturalmente cria a sensação de que a vida é estável.
O corpo se sente forte. A energia parece infinita. O futuro parece amplo e aberto, estendendo-se muito à frente com inúmeras possibilidades. Por causa disso, a mente começa a presumir que o estado atual da vida continuará por muito tempo. As pessoas constroem suas expectativas em torno dessa suposição. Elas esperam que seus corpos sempre cooperem. Elas esperam que seus relacionamentos permaneçam os mesmos. Elas esperam que suas circunstâncias permaneçam relativamente estáveis. Mas a vida avança silenciosamente. E com o passar dos anos, a realidade começa a se revelar lentamente. O corpo que antes parecia incansável começa a exigir mais cuidado. Movimentos que antes pareciam sem esforço tornam-se mais lentos. A recuperação leva mais tempo. A energia se torna algo que deve ser gerenciado em vez de algo que sempre parece abundante. Ao mesmo tempo, o mundo ao seu redor também muda. Pessoas que antes desempenhavam papéis importantes em sua vida diária podem se afastar, mudar ou desaparecer completamente de sua vida. Lugares que antes pareciam familiares começam a se transformar. Ambientes inteiros evoluem de maneiras difíceis de prever. Essas mudanças não são explosões repentinas. São mudanças graduais. E como acontecem lentamente, muitas pessoas passam anos resistindo silenciosamente a elas. A mente frequentemente quer que a vida permaneça como era antes. Ela se lembra de tempos anteriores em que o corpo se sentia mais forte, quando as responsabilidades pareciam mais leves, quando certos relacionamentos pareciam mais próximos. A mente naturalmente tenta se apegar a essas memórias e recriá-las. Mas a realidade não retrocede. O Buda explicou que o sofrimento frequentemente começa neste exato ponto. Começa quando a mente resiste ao movimento natural da vida. Quando a mente insiste que as coisas devem permanecer as mesmas, a frustração cresce. A mente começa a comparar o momento presente com o passado. Ela pensa em como as coisas costumavam ser e deseja que essas condições pudessem retornar. Isso cria tensão não porque a mudança em si seja dolorosa, mas porque a mente se recusa a aceitá-la. O envelhecimento nos ensina lentamente uma abordagem diferente. Em vez de lutar contra a mudança, a sabedoria começa a observá-la. Você começa a ver que a mudança sempre esteve acontecendo, mesmo quando você era mais jovem. A diferença é que as mentes mais jovens frequentemente estão muito ocupadas para notá-la. Elas estão focadas em planos futuros, ambições e objetivos. Então, raramente param para observar como a vida está evoluindo silenciosamente. Mas à medida que você envelhece, essa observação se torna mais clara. Você começa a reconhecer que a mudança não é um erro no sistema da vida. É o sistema. Cada ser vivo está se movendo através de ciclos. Crescimento, maturidade, declínio e transformação fazem parte do ritmo natural da existência. Nada na natureza permanece parado. O Buda frequentemente comparava a vida a um rio que flui. Quando você está ao lado de um rio e olha para a água, pode parecer estável à distância. Mas se você olhar de perto, verá que a água está em constante movimento. O rio que você vê agora não é o mesmo rio que você viu alguns segundos atrás. A vida funciona da mesma maneira. O corpo muda, a mente muda, as circunstâncias mudam, os relacionamentos mudam. Até mesmo a pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você era há 10 anos. Compreender essa verdade profundamente pode transformar como a mente experimenta o envelhecimento. Em vez de ver o envelhecimento como algo injusto ou infeliz, a mente começa a vê-lo como parte de um processo universal que todo ser vivo experimenta. Árvores envelhecem, montanhas erodem lentamente, as estações mudam. Tudo participa desse movimento. Uma vez que a mente realmente entende isso, ela para de pedir que a vida permaneça fixa. E quando essa resistência desaparece, algo interessante acontece. O momento presente se torna mais valioso. Em vez de comparar constantemente o presente com o passado, a mente começa a apreciar o que existe agora. Uma caminhada se torna mais significativa. Uma noite tranquila se torna algo para desfrutar em vez de algo para ser apressado. O Buda encorajou as pessoas a observar a impermanência não como uma ideia deprimente, mas como uma libertadora. Quando você entende que tudo muda, você para de se apegar tão fortemente a coisas que não podem durar para sempre. Você começa a apreciá-las enquanto estão aqui, sem exigir que permaneçam para sempre. Essa mudança cria um relacionamento mais calmo com a vida. Muitas pessoas temem o envelhecimento porque interpretam a mudança como perda. Mas a sabedoria vê a mudança de forma diferente.
A mudança é simplesmente movimento. O mundo em que você viveu há 30 anos não existe mais. Mas o mundo em que você está vivendo agora tem suas próprias oportunidades de compreensão. A versão mais jovem de você tinha certas habilidades. Mas a versão mais velha de você tem algo diferente. Perspectiva. A perspectiva permite que você veja padrões que as mentes mais jovens frequentemente perdem. Ela permite que você entenda o quão temporárias muitas preocupações realmente são. Ela permite que você observe a vida com maior paciência. O envelhecimento revela essa verdade lenta mas poderosamente. A vida não é uma estrutura fixa que de repente começa a desmoronar. A vida é um fluxo contínuo. Quando a mente para de tentar congelar esse fluxo, ela começa a se mover com ele com mais graça. E quando a mente se move com a vida em vez de resistir a ela, o sofrimento começa a diminuir. O Buda ensinou que a paz não vem de parar a mudança. A paz vem de compreendê-la. E o envelhecimento, mais do que quase qualquer outra experiência, lhe dá a oportunidade de ver essa verdade claramente. 3. O momento em que você para de se importar com o que as pessoas pensam. Um dos fardos silenciosos que muitas pessoas carregam pela maior parte de suas vidas é a preocupação constante com o que os outros pensam delas. Essa preocupação começa muito cedo. Quando crianças, aprendemos a nos comportar de maneiras que agradam pais, professores e figuras de autoridade. À medida que envelhecemos, esse hábito se expande. Começamos a nos preocupar com amigos, colegas, vizinhos e a sociedade como um todo. Aprendemos a nos medir pelas reações dos outros. Eles aprovaram o que eu disse? Eles respeitaram o que eu fiz? Eles acham que sou bem-sucedido? Para muitas pessoas, essas perguntas correm silenciosamente no fundo da mente por décadas. Por causa disso, as pessoas frequentemente moldam suas vidas em torno de expectativas. Elas escolhem carreiras com base no que impressionará os outros. Elas tomam decisões que se alinham com a aprovação social, em vez de sua própria compreensão. Elas escondem certos pensamentos ou sentimentos porque temem ser julgadas. Esse monitoramento constante das opiniões alheias se torna exaustivo. Mas a maioria das pessoas não percebe o quão pesado é esse fardo até muito mais tarde na vida. O Buda entendeu essa tendência muito bem. Ele ensinou que os seres humanos frequentemente ligam seu senso de identidade a como os outros os percebem. Quando o elogio aparece, a mente se sente elevada. Quando a crítica aparece, a mente se sente ferida. Mas o elogio e a culpa são instáveis. Eles mudam constantemente dependendo do humor, da perspectiva e dos interesses de outras pessoas. O Buda descreveu isso como parte dos 8 ventos mundanos. Elogio e culpa, ganho e perda, fama e desgraça, prazer e dor. Essas condições se movem pela vida como vento, mudando constantemente de direção. Quando a mente depende desses ventos para se sentir bem, ela nunca encontra estabilidade. Ela está sempre à mercê de forças externas que não pode controlar. O envelhecimento frequentemente proporciona a cura para essa dependência. Com o passar das décadas, muitas pessoas começam a notar que as opiniões dos outros não têm o poder que imaginavam. Elas percebem que, não importa o que façam, sempre haverá alguém que discorda, alguém que critica ou alguém que simplesmente não entende suas escolhas. Essa percepção pode ser incrivelmente libertadora. Você começa a entender que o julgamento de outra pessoa diz mais sobre a mente dela do que sobre a sua vida. O julgamento deles é baseado em suas próprias experiências, medos e preconceitos. Quando você entende isso, a necessidade de aprovação começa a diminuir. Você para de tentar ser perfeito aos olhos dos outros e começa a ser autêntico aos seus próprios olhos. Este é um dos maiores presentes do envelhecimento. A liberdade de ser quem você realmente é. Você para de gastar energia tentando manter uma imagem. Você para de se preocupar se suas escolhas parecem bem-sucedidas para os vizinhos. Você começa a viver de dentro para fora, em vez de fora para dentro. O Buda ensinou que a verdadeira paz vem de encontrar um centro estável dentro de si mesmo. Um centro que não é abalado pelo elogio ou pela crítica. O envelhecimento naturalmente nos empurra em direção a esse centro. À medida que o desejo de impressionar o mundo desaparece, a paz de ser você mesmo começa a crescer. E nesse momento, a vida se torna muito mais simples e muito mais bonita. No final, envelhecer não é sobre o que você perde, mas sobre o que você ganha. Clareza, perspectiva e, acima de tudo, a paz de finalmente entender o que realmente importa. Se essas verdades ressoaram com você,
Considere compartilhá-las com alguém que possa precisar de uma nova perspectiva sobre o tempo e a vida. Obrigado por estar conosco hoje no Raiz Ancestral. Que você encontre paz em cada estágio de sua jornada. Até a próxima!